Bora lá, galera, bora acompanhar mais um debate aqui no Sport Center, falando tudo sobre o clássico Fluminense e Botafogo, né? O técnico do Botafogo, Luiz Castro, levou a melhor sobre a equipe do Fernando Diniz e venceu por 1-0, um golzinho só. Vitor Sá marcou o gol da vitória do time do Botafogo, né? Botafogo vencendo por 1-0, né? Calegari também perdeu o pênalti para o time do Fluminense, né? Uma coisa que eu fiquei até impressionado, não sabia que o Calegari era o batedor, né, de pênalti do time do Fluminense. Isso mostra que o Fluminense aí tá muito carente de batedores aí de pênalti, né? Complicada a situação do Fluminense. O Botafogo venceu, não tem nada a ver com isso. O Botafogo agora subiu na classificação em terceiro lugar com 9 pontos. O Fluminense vai ficando na segunda colocação com 10 pontos. E o Flamengo é primeiro colocado com 1 ponto, né? E já a equipe do Vasco é sexta colocada com 5 pontos. E bora acompanhar aqui mais o debate no ESPN, falando tudo sobre essa partida Fluminense e Botafogo. Né, sendo uma dupla de zaga com bastante segurança, fica aí a polêmica. Por que o Calegari cobrou um pênalti quando o batedor oficial, que é o Ganso, estava em campo e quando o Arias, André, né, Cano, jogadores que na parte técnica são jogadores, né, de solução do Fluminense, ficaram de lado para o Calegari cobrar e perder uma penalidade. A gente vai acompanhar, claro, as entrevistas, a entrevista do Diniz, principalmente, para entender... Foi expulso, hein? Foi expulso o Fernando Diniz? Foi expulso porque no final o Fluminense reclama de um pênalti do Lucas Perry em cima do Giovani. E aí ele vai reclamar por ali. Ele expulso e o David Braz também expulso, estava no banco de reservas. Foi um jogo bem quente ali junto com a arbitragem. Porque na reta final da temporada passada, em jogos importantes para o Fluminense, decisivos, como na Copa do Brasil, o Ganso sempre bateu os pênaltis. Sim, né? ele é o cobrador oficial. Ele é o maestro, fazia um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. Tudo passa por ele, né? É um cara extremamente criativo. O Arias também gerando muitas oportunidades. Todo mundo esperava. E naquele momento, era a hora de você retratar a superioridade do jogo, né? Tentar traduzir aquela posse de bola que chegou a 66% em vários momentos no primeiro tempo. Em uma vitória. E o Calegari perdeu e mérito pro Lucas Perry, que foi muito bem no lance. Agora, no Botafogo, você destacou, então, o Patrick de Paula? Foi bem. Que tem... ele, desde que chegou ao Botafogo, oscila, né, Fernando? Sim. Muita expectativa quando chegou, né? Uma contratação, você tira de um clube de primeira prateleira hoje do futebol brasileiro como o Palmeiras. E hoje foi um cara muito competitivo sem a bola, ajudando muito na marcação, importante também naquele primeiro passe no meio-campo, se combinando bem com o Tietê, que dá uma assistência espetacular para o Vitor Sá, né? Aproveitando o espaço, e o Vitor Sá, sendo a válvula de escape para puxar contra-ataque, faz um belo gol. Mas dá para destacar Lucas Perry, a dupla de zaga, Cuesta e Adrielson, e também o Tietê junto com o Patrick de Paula ali no meio-campo. Aqui no Sport Center, então, a gente confere os números da partida. Vitória botafoguense em cima do Fluminense agora há pouco no Maracanã. Então, temos aí, olha só, posse de bola maior do Fluminense, quase 70%. Só 121 passes certos do Botafogo, Fernando. Foi um time que ficou esperando. A proposta do Luiz Castro foi, né, enfrentando uma equipe do Fernando Diniz, segurar lá atrás, né, linhas baixas, para buscar o contra-ataque. E dessa forma finalizou mais. É isso que é interessante. 8 finalizações para o Botafogo, 7 finalizações para o Fluminense. O Fluminense teve muita posse de bola, mas não teve grandes chances de marcar, né? É um time muito moldado pelo passe para envolver o adversário, mas hoje não conseguiu, né, rasgar essa defesa do Botafogo, que mostrou muita solidez, muita concentração. Foi um jogo muito bom defensivamente da equipe do Luiz Castro. E 7 escanteios aí pro Fluminense. Claro, o Botafogo precisou desarmar mais, já que o Fluminense teve quase 70% de posse de bola. Por que o Fluminense teve esse problema em fazer a bola chegar pro Cano, já que é basicamente a mesma equipe da temporada passada? Então, no primeiro tempo ele sai com o Iago no meio campo e aí o jogo do Fluminense ele fica muito baseado no Arias, né? O Arias criou boas oportunidades, mas estava faltando um pouquinho mais de velocidade para você rasgar uma defesa que está bem posicionada. Então o Cano ele ficou um pouco encaixotado pela boa marcação do Botafogo, né? Aí ele bota o Keno no segundo tempo, ele sofre esse pênalti. Ele tinha acabado de entrar no segundo tempo, lá entrando, né, em diagonal, o Rafael faz um pênalti infantil e o Calegari desperdiça a penalidade, né? Tá tendo muita polêmica, o torcedor do Fluminense está revoltado, porque o Calegari acabou cobrando essa penalidade, mas acho que tem um mérito, Bruno, respondendo da parte defensiva do Botafogo. Sim. E conseguiu mostrar muita organização. Aí o passe espetacular do Tietê,
de perna canhota. Olha o espaço que teve o Vitor Sá, né? Aproveitando as costas de uma defesa alta do Fluminense, que sai para jogar. E o Fábio, acho que foi mal no lance. O Fábio, ele foi atrasando, né? Atrasando e abriu muito canto. Dando o canto, é. Olha lá como ele abre o canto, ó. Não se posicionou bem, aí o Vitor Sá só tirou com muita categoria. E é um jogador que agora, com a saída do Jefinho, vai ter minutos, né? Ele é o ponta de velocidade ali pelo lado esquerdo. Mas foi um jogo sem muita criatividade no último terço do campo do Flu, viu? Faltou um pouquinho mais de combinação de passes rápidos para conseguir rasgar a defesa do Botafogo. A gente já tem uma tela para mostrar essa questão, então, da posse de bola do Fluminense, como a bola pouco chegou ao atacante, ao centroavante, ao Cano. E daqui a pouco a gente fala também sobre essa questão envolvendo o Jefinho e o Vitor Sá. E a gente tem os números, ó. A bola não chegou, então números do Cano e do Tiquinho Soares. 90 minutos para um, 76 para o outro. 2 finalizações do Tiquinho, só uma do Cano, os dois com uma finalização certa. Nenhuma chance criada para nenhum dos dois e o Tiquinho Soares sofreu mais faltas. 4 contra 1 do atacante argentino do Fluminense. Vamos direto lá então para o Maracanã, porque o Cícero Melo já está com a gente. Vai repercutir o lado tricolor desse clássico. Eu imagino, ou pelo menos de acordo com o que o Fernando contou pra gente, que muita dúvida e até reclamação da torcida, né, Cícero? Por que o Calegari foi o batedor do pênalti, não o Cano ou o Ganso? Não sei se você já tem a resposta ou o que pode dizer pra gente a sua sensibilidade aí de repórter, hein, Cícero? Boa noite. Boa noite a você. Um abraço também para o Fernando Campos e para o Fã de Esportes. Nós já estamos aqui na zona mista do Fluminense, onde a qualquer momento 2 jogadores deverão falar com a imprensa. Fica a dúvida aí se o Fernando Diniz vai dar a entrevista coletiva, já que ele foi expulso quase no final do jogo. E não se sabe se eu não tenho certeza se quem é expulso, o treinador no caso, pode dar entrevista coletiva. Tivemos um público aqui no Maracanã de 25.965 pagantes, público pequeno, considerando que foi o primeiro clássico do Campeonato Carioca, né? Apesar do Fluminense ter, como sempre, mais posse de bola, primeiro tempo foi 64% de posse de bola, o Botafogo criou as principais oportunidades, as melhores chances de gol. Tanto que no primeiro tempo, só 2 chances de gols reais, e ambas do Botafogo e ambas com o Marçal, que hoje virou uma arma importante do Botafogo pela esquerda, o lateral esquerdo, muito ofensivo, cruza muito bem. Então ele, em 2 cruzamentos, no primeiro o Gabriel Pires cruzou, cabeceou para fora com perigo, e no segundo, né, foi o Tiquinho que cabeceou nas mãos do goleiro Fábio. Aí veio o lance controvertido do jogo, né, o pênalti, né, pênalti do Adrielson no Keno. E aí fica a pergunta de $1 milhão, né? A grande expectativa, o ponto de interrogação. Por que que o Paulo Henrique Ganso, que é o cobrador oficial de pênaltis do Fluminense e um excelente cobrador, acho que se ele perdeu um pênalti no Fluminense nesse tempo todo, acho que foi muito. Posso estar enganado, mas praticamente em jogos decisivos, decisão contra o Flamengo, tem cabeça fria, bate com tranquilidade. Por que que ele estando em campo, não estando lesionado, não estando contundido, por que que ele não cobrou o pênalti? O jogo estava 0-0. Calegari, que é um garoto da base, né? Acabou de subir há 1 ano e pouco para o profissional, é lateral direito, estava jogando improvisado de lateral esquerdo. Por que que ele cobrou? Vamos dizer que o Ganso não quisesse bater, sentiu alguma indisposição, algum desconforto para bater. O Fluminense tem jogadores experientes, como o John Arias, Samuel Xavier, tem o Martinelli, que já é mais experiente do Calegari no time profissional, André. Tem vários jogadores, eu não vou nem falar do Cano, que é artilheiro do Fluminense, não está bem nesse início de temporada, está muito mal, não consegue concluir a gol, parece que está fora de forma física, sem ritmo de jogo, apagado em todos os jogos do Fluminense, sem criar oportunidade, sem concluir a gol. E quando conclui, não é com aquela efetividade que a gente sempre teve. A gente sabe que o Cano não é um bom cobrador de pênaltis, perdeu vários pênaltis pelo Vasco e já perdeu pênaltis também no Fluminense. Vamos ver aqui na zona mista, quando os jogadores vierem, se eles sabem dar explicação o que houve naquele momento para o Ganso não bater o pênalti e dar a bola para o Calegari bater. Com isso, o Calegari ficou marcado o resto do jogo pela torcida, vaiado o tempo inteiro, foi substituído no segundo tempo, saiu muito vaiado. Eu estou curioso para saber a explicação do técnico Fernando Diniz, porque eu acho que nessa hora o treinador tem que chegar, ainda mais ele com a personalidade que tem, o Diniz, quando viu o Calegari pegando a bola, tem que gritar, não, é o Ganso que vai bater. Não sei o que aconteceu, você pediu para eu dar o meu feeling, eu acho que o Ganso não se sentiu à vontade para bater por algum motivo que a gente não sabe qual é.
Não acredito que o Ganso ia deixar de bater num jogo importante, um pênalti, para deixar para um garoto bater. Aí no segundo tempo, nós tivemos aí o Fluminense de novo com domínio das ações, mas o Botafogo criou as oportunidades mais importantes e fez o gol da vitória aos 15 minutos, uma arrancada do Vitor Sá, que é muito veloz, ele lembra muito o Euler, filho do vento, né? É muito veloz esse jogador, o Vitor Sá. Ele foi lançado, parecia que estava impedido, não estava, fez o gol tirando a bola, deslocando o Fábio e depois o gol foi confirmado pelo VAR. O Fluminense continuou tentando até o final, não conseguiu o empate e perdeu uma invencibilidade de 11 jogos, né? O Fluminense estava invicto desde 26 de outubro do ano passado, quando venceu o Corinthians lá na Neoquímica Arena por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. Eram 9 vitórias, 2 empates, agora foi para o espaço essa invencibilidade do Fluminense, que está em segundo lugar, vice-liderança, 10 pontos. Flamengo é o líder com 11 e o Botafogo agora está subindo de produção assustadoramente, já está em terceiro lugar com 9 pontos ganhos. Vamos ficar atentos aqui na zona mista para ver qual a explicação principal por que o Ganso não cobrou o pênalti. Bruno? Não sai daí não, tá, Cícero? Assim que pintar alguém, eu tô vendo que acho que é o pessoal ali da assessoria de imprensa atrás de você que deve estar passando alguma orientação de qual vai ser a sequência aí das entrevistas. Se você tiver informação, já passa pra gente. O Cano em si, não Fernando, ele já cobrou alguns pênaltis e já perdeu alguns pênaltis importantes, Principalmente na época do Vasco, né? São pênaltis importantes, aquele contra o Internacional, né? Que o Vasco ainda brigava por uma permanência e depois na Série B ele perde um pênalti contra o Guarani. Ficou muito marcado por conta disso. Não o da queda, né? Mas... Que poderia ser da reação para você subir. Isso. E o da queda depois, lá contra o Inter. Exato, né? O da queda lá contra o Inter, né? Depois do não acesso. Exato. Eu acho que, assim, não tem dúvida. O batedor de pênalti é o Ganso. É o Ganso, isso. O Ganso é o melhor batedor, estava em campo, estava jogando relativamente bem no primeiro tempo, tudo passando por ele. Eu tenho uma interpretação, acho que o Fernando Diniz pode dar uma resposta. Passar confiança para o Calegari. Porque se a gente for analisar o time ideal do Fluminense, hoje titular, tem um problema na lateral esquerda. Você tem uma tentativa nesse mercado com a chegada do Jorge, ainda está abaixo fisicamente, ainda não convence, e o Calegari está sendo utilizado ali pelo lado esquerdo, improvisado, porque ele é lateral direito, né? Sim. Na base também já jogou como volante. E aí você dá uma oportunidade, talvez, do jogador se firmar, né? Faz um gol num clássico. Pode ser isso. Eu acho errado, porque eu acho que a prioridade não tem que ser você recuperar só um jogador. A prioridade tem que ser o Fluminense. E aí o Fluminense tem que contar com o seu melhor batedor, que é o Paulo Henrique Ganso, que não teve nenhum problema físico. Então, assim, o Fernando Diniz vai ter que explicar isso, se foi algo que ele escolheu ou se alguém, né, ultrapassou essa hierarquia, né? A gente já vai ouvir, claro. Galera, eu também achei muito errado, né? O Calegari, eu também não consegui entender quando o Calegari pegou a bola e foi bater o pênalti. Tem que ter uma explicação para isso, porque tem vários jogadores aí na frente dele, né, que pode ser o batedor de pênaltis, além do Ganso, né, caso o Ganso não pudesse cobrar, né, tem que ter uma explicação, porque agora essa derrota vai cair nas costas do Fernando Diniz, porque ele é o comandante do time do Fluminense. Se o Calegari bateu, foi porque ele permitiu o jogador cobrar o pênalti, porque não adianta falar, mas ele tem cobrado bem nos treinamentos. Não vem com essa história agora não, porque não vai colar não vai colar, porque não tem como ele ter pego, ter virado batedor oficial do time, não tem como, porque o Ganso não perde pênalti, muito difícil, né? Até agora, pelo menos eu não vi do Ganso perder pênalti pelo time do Fluminense, né? E agora pegou, né, na conta aí do Fernando Diniz, primeira derrota no ano do técnico do Fluminense. Luiz Castro vem conseguindo recuperar muito bem essa equipe do Botafogo, né? Vem subindo muito de produção, já é terceiro colocado, tem um jogo a menos do que o Fluminense e o Flamengo. E com isso o time do Botafogo pode assumir a liderança do Campeonato Carioca nas próximas rodadas. Galera, esse foi o debate aí que nós acompanhamos agora no Sport Center. O link tá na descrição, Crédito, Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Bora lá acompanhar, galera. Mais um vídeo aí, né? Não esquece, acompanha até o final aí o nosso vídeo, né? Você que acompanhou, não esquece também, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.